e processos de peneiramento, tá? O processo de peneiramento é um processo puramente mecânico, tá? Dando sequência àquela parte, desde que nós começamos primeiro, nós vimos todo o processo de como fazer a análise granulométrica, que foi as peneiras que nós estudamos, tá? Depois nós vimos o processo de fluidização de sólidos, leito poroso, leito compacto. Também, na sequência, nós vimos o processo de moagem em si, ou redução do tamanho de partícula, mas quando você faz uma redução de tamanho de partícula, normalmente você vai ter um range de distribuição de tamanho de partícula, tá? Esse range de distribuição de tamanho de partícula vai gerar a curva de Gauss, que nós já estudamos lá no começo do semestre em si, tá? Eu posso gerar, a partir do processo de moagem, um processo heterogêneo, que eu preciso separar ele puramente mecânico, ou seja, pelo processo de separação através de peneiras. Esse processo de peneiras, eu posso colocar uma peneira ou mais de uma peneira na sequência para fazer esse processo de peneiramento. Por quê? Nós temos um material que está heterogêneo e ele tem que se transformar em processo homogêneo, tá? A hora que eu faço o processo de peneiramento, eu separo duas frações. O produto desse processo de peneiramento pode ser o passante pela peneira ou pode ser o retido, depende do processo químico ao qual nós vamos utilizar, tá? Uma questão que nós temos de processo de peneiramento, vocês estão vendo aí na tela em si, tá? Também é conhecido como tamização, que é a separação de sólidos, tá? Esse processo, ele visa separar uma mistura em si de materiais, pode ser granulado ou pode ser produtos moídos em si, mas que vai separar em duas frações ou mais, tá? O objetivo principal disso é tornar o processo homogêneo, tá? Dentro dos processos químicos, né, que nós estamos estudando, nós que somos engenheiros químicos, né, que estamos cada vez mais próximo do conhecimento global em termos de processos unitários, tá? Nós podemos separar em 3 etapas, tá? Isso, eu sugiro que vocês tomem nota aí, porque não está na apresentação aqui. Mas nós temos 3 possibilidades de separação de sólido, tá? Na primeira etapa, que nós chamamos, é uma operação puramente mecânica, tá? A segunda etapa que nós podemos fazer uma separação de sólidos é através de processos físicos químicos, tá? E uma terceira possibilidade é a separação química de material, tá? Então, nós estamos colocando 3 possibilidades de separação de materiais. No primeiro, repetindo, uma operação puramente mecânica. No segundo processo, uma operação físico-química. E no terceiro processo, uma operação química em si, tá? Dentro desse primeiro processo, que é o mecânico em si, quais processos que nós podemos utilizar para separar o sólido particulado em 2 fases, tá? Primeiro, nós podemos utilizar um processo de filtração. Então, nós temos 2 fases, sólido e líquido, e o processo de filtração, onde que fica retido somente o particulado. É uma operação puramente mecânica por diferencial de pressão, tá? Então, filtração é um processo mecânico de separação. Um outro processo mecânico de separação pode ser, por exemplo, um processo de decantação, onde você tem um líquido contaminado com sólido ou presente com um sólido, você faz um processo de decantação, pelo tempo de decantação, você determina a velocidade média de decantação, a velocidade média da partícula, e você consegue fazer essa separação sólido-líquido, separação puramente mecânica. Centrifugação, você usa o diferencial, a força G em si, faz o processo de centrifugação através da força centrípeta, você tem o sólido que tem a densidade maior que o líquido, ele vai para a parede, e pelo centro separa-se o líquido. Então, processos mecânicos, tá? No processo físico-químico, tá? O processo químico envolve 2 fases para fazer a separação, tá?
Aí nós podemos aplicar uma separação através de temperatura, tá? Então, ou seja, nós temos dois materiais, onde que tem um diferencial de temperatura de ebulição, e fazemos a separação desse material, tá? Exemplo disso, um processo de destilação. Então, você usa as propriedades físico-químicas para separar duas frações de materiais. Outro exemplo, processo de evaporação. Você vai evaporando um solvente, tá? O teu material em si vai ocorrendo a concentração dele e, consequentemente, a precipitação do sólido. Então, é um processo físico-químico, tá? E a terceira etapa do processo de separação é um processo puramente químico, tá? Onde que você tem dois reagentes misturados, né, na fase líquida, por exemplo, tá? E você aplica um terceiro reagente para fazer uma precipitação, tá? Um exemplo clássico, que eu trabalho com isso também, é o cloreto de magnésio na água marinha. Então, ele está na forma líquida, eu preciso separar o magnésio que está presente nessa água marinha, coloco um agente básico para fazer a precipitação, trazendo o que está na forma de cloreto para hidróxido, faço a separação através de um processo de precipitação, tá? Então, são processos análogos que vocês, engenheiros químicos, têm que saber o que é concorrente e o que não é concorrente entre eles, tá? Processos que separam puramente com a força mecânica, que é o caso do peneiramento, processo físico-químico que utiliza a temperatura, que seria o processo de destilação, e o último é o processo químico através de uma reação química que você torna um reagente, um material insolúvel dentro de um solúvel, tá? Então, vamos envolver os três processos aí. Dentro desse último que eu comentei com vocês, um processo químico, onde que você entra com dois reagentes, coloca um terceiro para fazer uma precipitação desse material, você pode convergir isso com a operação unitária através do processo de decantação, filtração ou centrifugação. Reparem que todas as operações, elas vão convergir, tá, na engenharia química. Então, tudo que é processos que vocês enxergarem na engenharia, é possível você fazer um processo de separação, tá, em infinitas possibilidades de aplicar tanto a separação mecânica, como a físico-química, assim como a química em si. Qual deles eu seleciono? Seleciono aquela que se adeque melhor ao meu processo, tá? Gente, se tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí no chat aí que eu retomo e já falo com vocês aí, tá bom? Estou acompanhando aqui também no grupo aqui da turma aqui, para ver se está tudo ok. Se não tiver, se tiver dando problema, me avisem aí, tá? Na questão de peneiramento, tá? Vamos agora enxergar como que funciona. Primeiro, vocês vão ter uma alimentação, tá? Do sólido heterogêneo, que são tamanhos de partículas diferentes, e você quer separar esse material. No segundo momento, você tem a abertura da peneira, que é aquela que você vai definir como diâmetro de corte, tá? Ou DC, tá? Anotem aí, façam um rabisco aí, que é interessante, que depois vocês vão utilizar isso daí, tá? O diâmetro de corte é a abertura da peneira. Da onde vem essa abertura da peneira? Daquela série Tyler que nós mostramos lá no começo da disciplina com vocês, tá? E lá vocês vão ter uma separação na peneira de finos e materiais grossos, tá? Os finos podem ser o seu produto objetivo, ou o grosso pode ser o objetivo de produto, tá? Imagine assim, vamos pontuar um processo, tá? Imagine que vocês produziram um sólido granulado. Sólido granulado é aglomeração de partículas, sólido granulado é aglomeração de partícula, certo? E vocês vão fazer um processo de separação, onde que o produto é o material grosso, e o rejeito é o material fino, que não aglutinou no processo anterior ao qual vocês estão fazendo. Leite fluidizado, processo com high shear, seguido de spray dry, aí vocês vão definir qual que é o processo.
E esse material fino, ele retoma de novo para o processo para fazer a granulação. Fez a granulação, ele volta para o processo de alimentação, faz o peneiramento, os grossos são aproveitados e os finos são rejeitados e retornam à etapa anterior, tá? Esse é um exemplo que eu estou dando para vocês. Um outro exemplo que nós podemos aplicar, imagina você fez um processo de moagem, ele está com distribuição de partícula larga, ou os grossos não é interessante para o processo ao qual você vai aplicar o produto em si, faz o processo de peneiramento, e os grossos retornam para o processo de moagem para reduzir o tamanho de partícula dele. Entendido, gente? E aí segue a questão de peneiramento em si. Dentro do peneiramento que nós temos, esse peneiramento pode ser ideal. Qual o ideal? Vocês têm um diâmetro de corte em si da peneira, 100% dos finos sai e 100% dos grossos vão sair, tá? Onde que você tem uma fração de alimentação de grossos e uma alimentação de finos em si, tá? Então, o processo é perfeito, tá? Partindo desse pressuposto que o processo não é perfeito e que realmente tem uma fração de grossos dentro de finos e tem uma fração de finos dentro de grossos, tá? Por quê? Eu digo isso. Imagine que vocês têm um processo onde que está saindo os finos aqui. A peneira rompeu uma malha dela, o grosso vai passar. A peneira expandiu a malha dela, o grosso vai passar. A peneira está com excesso de velocidade e o material está flutuando sobre a peneira, então os finos vão sair em grossos. Percebem que nunca vai ser ideal o processo, sempre vai ter uma fração de grossos, que talvez ele vai ser quebrado no processo de peneiramento e passado pela peneira em si. Então, imagina, você está com material grosso que está entrando, por qualquer motivo, ou por peso, ou por compressão, ou por falha do processo em si, ele acaba passando e saindo junto com os finos, tá? Assim como terá finos e grossos em si, alimentou demais a peneira, vai ter finos. Então, essa é a ideia. Dentro desse processo, como eu defino isso? Logicamente que você tem uma análise granulométrica aqui na entrada, uma análise granulométrica dentro dos finos e uma análise granulométrica dentro dos grossos. Entendido? Tá, então agora nós vamos partir para um segundo ponto. Qual é o balanço de massa disso? Qual é o balanço? Então vamos lá. O que entra na peneira é a alimentação, é o ar, certo? Está aqui. Quem é o ar? É o material total que está entrando dentro da peneira. Quem compõe esses materiais? É os finos e os materiais grossos, tá? Mas nem todo material que está entrando é grosso e nem todo material que está entrando é fino, é material heterogêneo. Então, fazendo um balanço de massa em termos de materiais grossos, nós temos o que alimenta dentro da peneira, vezes a fração de grossos, então nós temos uma fração de grossos e uma fração de finos entrando na peneira, que é igual aos finos, que estão grossos em finos, tá? Mais os grossos que está saindo no material grossos, e vezes a fração de grossos em grossos, tá? Deem uma anotada nisso daí. O XA é a fração de grossos na entrada, tá? Anotem aí, por favor. O XA é a fração de grossos na entrada. O XF é a fração grossos em finos, tá? E o XG é a fração de grossos em grossos, tá? Anotem aí, por favor, para não se perderem no raciocínio, tá? Então, eu falei para vocês em peneiramento perfeito, tá? Se o peneiramento é perfeito e nós estamos fazendo um balanço de massa para os materiais grossos, eu pergunto para vocês, depois eu vou retomar no chat lá para a gente conversar. Num peneiramento perfeito, qual é o valor de XF? Tá? Num peneiramento perfeito, um peneiramento ideal, qual é o valor de XF? Tá? Num peneiramento perfeito, qual é o valor de XG?
tá? Respondo lá, que depois nós vamos tratar disso lá no futuro, tá bom? Então, a pergunta é, qual é a fração de grossos em finos, um peneiramento ideal? Qual é a fração de grossos em grossos no peneiramento ideal, tá? Indo adiante, fazendo o balanço de massa disso daí, o que que nós temos? Os grossos que está dentro do peneiramento é igual o que entra de material dentro do peneiramento, menos o total de finos, tá? Então, mesma coisa, eu só fiz um rearranjo aqui. Isolando isso em termos de fração de finos, tá? Quanto que vai sair aqui em finos? Em finos é o que está entrando, que é a alimentação, tá? Anotem isso daí, por favor. A fração de grossos em grossos, menos a fração de grossos na alimentação, dividido pela fração de grossos em grossos, menos a fração de grossos em finos. Então, com isso, nós vamos determinar o quanto tem de material fino em si, tá? Como o peneiramento não é ideal, ele vai dar um valor menor do que 100%, obviamente, né? Tá? Já para o balanço de massa na fração de grossos, que é o que ficou retido na peneira, é igual ao que alimenta, a fração de grossos na alimentação, menos a fração de grossos na saída, dividido pela fração de grossos em grossos, menos a fração de grossos em finos, tá? E com isso nós determinamos o quê? O quanto sai de finos, o quanto sai de grossos, tá? Nesse balanço de massa. Nós poderíamos fazê-lo também em função dos finos, logicamente, se nós formos fazer em função dos finos, é a alimentação em A, vezes a fração de finos na alimentação, finos que está saindo em finos, vezes a fração de finos em finos, mais a fração de grossos, vezes a fração de finos dentro de grossos. Então, nós podemos fazer em função de material grosso, em função de material fino, tá? Dentro desse balanço que nós vimos, tá? Então, nós temos os grossos. O que está entrando dentro dos grossos? É a alimentação em si, mais a fração de grossos que está na alimentação, e eu vou ter uma fração de finos na alimentação também, tá? O que sai em grossos, tá? É a fração de grossos vezes o que está saindo aqui de material grosso em si, tá? Já no material fino, o que, que nós temos aqui? Finos, que está saindo em finos, vezes a fração de finos. Então, o balanço de massa está em função de materiais grossos, ou seja, um tamanho de partícula maior que o diâmetro de corte em si. Já como eu comentei com vocês, a recuperação de finos dentro do processo é um balanço em função de finos. Quem são finos? É o que alimenta, menos a fração de grossos, então 100% menos o que entrou de grossos. Já em finos na saída, em finos em si, menos a fração de grossos, então vai dar a fração de finos. E já em finos, nós temos os materiais grossos em si, tá? Menos a fração de grosso. Então, eu vou ter materiais finos aqui na saída, tá? Então, isso é o que nós temos no nosso balanço de massa, fechando já ele por completo, tá? Aí, eu retomo aqui para vocês, para a gente fazer a discussão aqui que eu comentei com vocês. Deixa eu ver aqui. Ideal. Qual seria a fração de grossos em finos, tá? E qual seria a fração de grossos em grossos, tá? Então, aqui eu tive uma resposta aqui do Wesley, ele diz assim, ó, na minha opinião, a fração de FeAl, ele tem que ser somente finos em finos, tá? E não ter grosso, mas não vai ser ideal. Por que não vai ser ideal? Porque, por exemplo, a peneira pode estar cheia demais, pode dar carregada ao excesso e justamente os finos vão acabar ficando junto com os grossos, então vai ser diferente de 100%, tá? Pode ocorrer, por exemplo, de incrustamento da peneira e o diâmetro de abertura da peneira se fechar
e nós perdemos o diâmetro de corte, então acaba saindo finos em finos. Então, são várias possibilidades que podem ocorrer para que isso dê problema em si, tá? Já a fração de grossos em grossos, ela pode não ser verdadeira, por quê? O que pode ocorrer? No primeiro caso, nós estamos tirando os finos juntos com os grossos, e no segundo nós vamos tirar os grossos juntos com os finos, tá? Por que isso? O peneiramento não é ideal. Então, se o peneiramento não é ideal, o que nós temos? Nós temos daí que os grossos vão passar pela peneira. Por quê? Defeito da peneira, a peneira está cheia demais e quebrar a partícula grossa e ela acabar passando pelas finas, tá? Excesso de velocidade da peneira em si também pode ser um fenômeno que pode ocorrer e que acaba passando o material grosso, moagem do material na peneira em função do excesso de velocidade. Então, são uma série de coisas que é natural acontecer. Ah, professor, mas tem que ser tudo ideal. Não, não é ideal, a vida não é ideal, tá? O bom que fosse, né? Mas não é. Então, logicamente, nós vamos ter que ter uma eficiência de peneiramento, 65%, 75%, quanto isso é eficiente, tá? Então, se nós pegarmos lá nos diâmetros de corte do material, nós vamos ter duas curvas, uma do processo sendo peneirado, que é retido do material grosso, e a outra que começa aqui e sai aqui, que é dos finos. Então, aqui no meio nós temos o diâmetro de corte do material, certo? O diâmetro de corte, nós temos uma curva aqui e a outra curva aqui. Quando as duas curvas se sobrepõem aqui, o processo deixa de ser ideal. Pessoal, dúvidas, por favor, deixa um recadinho aí, e para mim, às vezes, é um pouco mais tranquilo, e para vocês é a novidade e acaba gerando dúvidas em si, tá? Então, com isso, uma pergunta para vocês, quando eu falo que tem fração de grossos em finos e fração de finos em grossos, como que eu determino isso, tá? Como é que é o processo? Eu posso fazer pela análise granulométrica, que nós já vimos, pela distribuição do tamanho de partícula laser para medir, então eu meço na corrente A, eu meço o tamanho de partícula, então eu vou ter uma curva de Gauss e uma distribuição do tamanho de partícula. Eu pego uma amostra dos grossos que está retido e faço análise granulométrica e verifico quanto tem de fino em grossos, e faço uma análise de finos também. Então, eu tenho uma análise que está entrando, uma análise que está saindo em finos e uma análise que está saindo em grossos. Entendido? Tranquilo, gente? Pessoal, por favor, deixem as dúvidas aí, para que estejamos todos em um mesmo patamar, tá bom? Sintam-se à vontade, pode colocar as dúvidas aí, que eu vou me sentir bem, tá? Então, como que nós fazemos isso, tá? Nós temos que fazer experimentos. Quando nós falamos em operações unitárias, em engenharia química, é experimento, gente, muito experimento. Nós temos várias coisas, assim, que a gente pode fazer, tá? Como eu sou já da geração X, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, o experimento nosso é botar em prática e fazê-lo, tá? É fazer. Só que isso custa caro, tanto para a empresa como para a gente, em tempos, tá? O que hoje está se evoluindo, tá? O que hoje é a coqueluche para nós, e que eu vejo isso, o futuro nosso, tá? Não é mais prática em si de laboratório, ou em produção em si. Essa é a última etapa. Nós podemos fazer um DOE, tá? DOE, que é o DOI, né? Design of Material, onde que você monta uma estrutura de pesquisa. Deem uma pesquisada sobre isso aí, gente, que assim, é o que está rolando agora na parte de processos em si, tá? Recomendo, assim, se eu ficar falando para vocês o que era, vocês não veem o futuro, tá? E o futuro é isso, tá? É fazer um DOE, por exemplo, que é o Design of Experiment, e você otimiza toda a parte de processos para chegar, a hora que você aplicar isso em produção, não é mais um teste simplesmente, mas você já chega assertivo, você já está determinando isso, tá? E indo adiante ainda,
Aí é top do top, por exemplo, simulação de processos, que tem, por exemplo, Twin, gêmeos, da Siemens, né? Procurem isso também. Que você faz toda a simulação do teu processo sem sair da frente do computador. Você simula ele e você depois, na hora que aplica isso em larga escala, você ganha tempo, ganha dinheiro e o resultado é melhor, é menos, eu diria assim, que é menos tentativa em erro, não é mais empírico. Então, esse é o futuro da engenharia química. Mas não é uma simulação complexa que você faz, não, é uma simulação simples, ela é acessível e qualquer um de nós podemos fazer. Só que o que acontece? Hoje ainda nós estamos ainda muito no empírico, o futuro não é esse, o futuro é simulação, tá? Em processos em si. Um exemplo, ontem eu fiz um curso de um simulador, aonde que eu colocava toda a parte de bombas, é isso que nós estamos vendo aí, gente, pressão de bomba, velocidade, tamanho de rotor, tamanho de eixo, tudo isso que eu falei para vocês, que nós fizemos isso no braço, isso está na simulação, tá? Então, você simula o escoamento do fluido, simula o enchimento de um tanque, se o tempo está adequado, se a temperatura está adequada, e você coloca toda a operação unitária no simulador. E daí você vê, poxa, mas esse rotor aqui eu estou gastando muita energia. Essa velocidade aqui vai começar a dar muita perda de carga no sistema e não vai funcionar. Tudo isso em simulação, tá? Em simulações fáceis de fazer. E assim, desculpe a palavra, eu não falei isso, tá? Mas e a prova de burro, tá? E assim, você, putz, colocou um negócio lá que não deu certo, o sistema já não aceita, tá? Então, em vez de você ficar testando isso na prática, você faz isso numa simulação, que é o futuro da operação unitária. Todos os processos que vocês imaginarem, desde evaporação, destilação, decantação, ciclones, que vocês fizeram uns trabalhos fantásticos de ciclones, separação de sólidos, válvulas, poxa, eu vou colocar uma válvula tipo borboleta, uma gaveta, qual é melhor? Eu não sei, eu acho que é essa. Faz a simulação e você vai ver quanto tem de perda de carga no sistema, tá? Com isso, você otimiza o processo e ganha muito dinheiro com isso daí, em termos de resistência de materiais, em termos de processo, tempo de produção e custo, tá? Principalmente, o que se fala muito, custo. Não é um fantasma, custo, o final, se analisa pelo final. Esse é o custo do produto. Mas e lá atrás, o quanto você gastou de energia no processo de bombeamento, o quanto você gastou de energia no processo de filtração e o quanto você gastou de energia no processo de peneiramento. O somatório disso é custo, tá? Professor, mas você não está falando de operação unitária, isso daí é engenharia de processos, isso aí é engenharia de produção. Não é engenharia química, nós somos engenheiros químicos e temos uma visão sistêmica de processo, tá? Se situem nisso daí, que é o futuro da nossa profissão, é trabalhar com processos enxutos, design of experiment, simulação, Twin, por exemplo, que é uma das mais avançadas processos de simulação, e outras infinidades de simulação em si, tá? Dentro disso, aí eu pulo um pouquinho mais para frente, tá? Se eu estou simulando o meu processo em si, que eu falei para vocês, bombeamento, peneiramento, a filtração, tá? E as variáveis de processo? Agora já entramos numa outra questão de variáveis de processo. Então, a gente saiu um pouquinho do nosso operação em si, de separação ou de reação, e entramos em variáveis de processo. O que são variáveis de processo? Resultado daquilo que temperatura de secagem, vazão, pressão, isso são variáveis de processo. Ora, mas então, se eu afirmar que quando eu vario a pressão do sistema e em função do tempo de residência,
eu tenho um produto com 98% de conversão. Eu correlaciono duas variáveis e digo uma terceira hipótese, tá? Saindo de DOE, Design of Experiment, e partindo isso já para a prática. Então, poxa, eu posso simular isso, poxa, se eu variar a pressão do sistema e o tempo de residência, vai me dar menor conversão. Se eu variava a vazão de alimentação de um processo de peneiramento para menos, eu vou ter uma maior fração de grossos em finos. E eu simulo isso, tá? Simulando isso e fazendo isso na prática, simulando e fazendo isso na prática, eu correlaciono, não, realmente isso é verdade. Eu começo a fechar todas as variáveis. Então, se uma variável dessa mudar durante o processo, eu tenho certeza que o produto vai sair daquela forma. Então, vejam só, nós estamos saindo da realidade em si, de chão de fábrica, partindo por uma engenharia de processos e partindo por uma simulação. E a gente converge isso, tá? Ah, mas então vamos um pouquinho mais adiante. Aonde que eu estou querendo chegar falando com vocês sobre isso? Indústria 4.0, tá? Esse é o caminho que nós estamos migrando e que a engenharia química, nós como engenheiros, precisamos migrar em conjunto, tá? Aí, quando eu falo que nós, engenheiros químicos, precisamos migrar em conjunto, eu não estou sendo, assim, limitante no sentido, poxa, eu tenho que entender operações unitárias fantasticamente, eu tenho que entender reações químicas. Não, eu tenho que entender processos. E quando envolve processos, aí é o conjunto todo. Aí nós estamos falando um pouquinho de automação, engenharia mecânica, engenharia química, que é o que nós somos especificamente, química, e conjunto de operações em si, tá? Esse é o que nós temos que buscar, esse é o caminho ideal nosso de engenheiros químicos, tá? Campos de atuação disso é fabuloso, tá? Desde chão de fábrica até o próprio engenheiro de simulação que nós podemos atuar, tá? Esse é o caminho das indústrias e que deve seguir isso. Quem não seguir isso está fadado ao fracasso, tá? O sucesso de ontem não significa o sucesso de amanhã. Indo adiante com relação a nossa processos de peneiramento em si, embora eu tenha falado toda essa parte de simulações, por que está correlacionado isso com os nossos processos unitários em si de peneiramento? Tudo isso que nós estamos trabalhando de fazer o dimensionamento, as frações que vai sair, eficiência de peneiramento, nós podemos trazer isso correlacionado sempre em engenharia de processos e engenharia de produto em si, que se forma engenharia química, tá? Estou voltando a compartilhar de novo a tela aqui com vocês. Indo adiante. E nós temos duas situações por peneiramento, que é o que tem aqui, uma fração de grossos que vai sair e uma fração de finos, que é o objetivo de fazer a separação, tá? Mas nós podemos usar várias peneiras, que é o caso dessa última peneira aqui, onde que nós temos várias frações de produtos sendo separados ao longo do tempo. Isso é muito comum, principalmente na indústria agrícola, onde que faz esse processo de separação em si. Mas outras indústrias também, você separa em uma fração, duas frações, três frações. Às vezes você pode pegar a fração do meio, então os grossos são rejeitados, os finos são rejeitados, e a fração do meio é o que se aproveita, dependendo do processo químico ao qual a gente está aplicando, tá? A granulometria em si, nós já vimos que é um termo usado para separar materiais. A classificação granulométrica também nós já vimos que é com relação ao tamanho de partícula em si,
e análise granulométrica, que é propriamente o que nós vimos na primeira etapa do processo. Aqui eu chamo a atenção para vocês de uma questão, tá? É bem interessante, onde que no Brasil sempre nós consideramos o retido, tá? Então, poxa, passou 98%, então o resultado que a gente expressa sempre, em qualquer laudo e em qualquer relatório, é o retido, tá? Ficou 2%. Mas já nos Estados Unidos ou na Europa, a expressão normalmente é em função do passante, tá? Então é 98%, tá? Então, isso nós temos que tomar cuidado só. A expressão dos resultados no Brasil é diferente do que faz nos Estados Unidos e que faz na Europa em si, só por curiosidade, tá? Essa mudança em termos de visão técnica, tá? Aqui tem uma questão, tá, de fazer o peneiramento em si. Aqui diz assim, material seco com até 5% de umidade. A umidade do material contém umidade superior a 5% do processo, onde a água é adicionada ele e eleva o rendimento. Tá, aqui é uma questão muito interessante e não está anotada aqui, e é bom vocês tomarem nota, dois termos que é utilizado. Eu estava falando com alguns de vocês aí durante a semana passada, tá? Mas eu trago para os demais. A umidade. A umidade nós podemos trabalhar com ela em duas bases, tá? Umidade base seca e umidade base úmida, tá? São dois termos que podem ser utilizados, umidade base seca e umidade base úmida, tá? Anotem aí, por favor. Se vocês trabalharem com, vocês sempre vão ouvir falar em umidade. Por que que não trabalha com as duas umidades? A maioria, até 15% de umidade, tanto a base seca como a base úmida, elas vão dar os mesmos resultados para nós. Por isso que a gente trata elas convergentes e praticamente iguais. Mas não são, tá? Em alguns processos, trabalha-se em umidade base úmida, tá? Aí eu pergunto para você, tá, unidade base seca e base úmida. Qual a diferença, professor, disso daí? Ah, então, o que que é umidade? Tá, anotem lá. Umidade é igual a massa de água dividido pela massa total. Isso é a umidade base úmida, tá? Então, é massa da água dividido pela massa total. Já na umidade base seca, é a massa da água dividido pelo material seco, tá? Então, nesses dois casos, são base seca e base úmida, tá? No primeiro, massa de água, que é a umidade base úmida, dividido pela massa total. No segundo, umidade base seca, a massa de água dividido pela massa final do produto. Putz, professor, mas se eu fazer 5%, então, beleza. Então, a massa de água é 5 gramas. Eu dividi por 100 gramas de material que entrou, então vai dar 5%, tá? Beleza. Então, isso é a umidade base úmida. Então tá bom. Então, eu vou fazer a mesma coisa agora para a umidade base seca. É a massa de água, que é 5 de novo, gramas, dividido pela massa seca. Quanto é a massa seca? 95. Se eu pegar 5 dividido por 95, vai dar 5,1, mais ou menos. É a mesma coisa, as duas, tá? Tudo bem. Se vocês forem fazendo esse cálculo ao longo da variação de umidade, em vez de 5% ser 10, em vez de 10 ser 15, vai aumentando até chegar a 50%, por exemplo, de umidade, aí já é coisa diferente, tá? Se você pegar, por exemplo, no primeiro caso, 50 gramas de água dividido por 100 gramas de material úmido, que é a umidade base úmida, vai dar 50%. Agora, se você pegar 50 gramas de água que está saindo e dividir por 50 gramas de material que está saindo, a relação é outra, tá? Reparem que vai dar diferença esse percentual em si. Até 15, 17% umidade base úmida e umidade base seca é o mesmo valor. A partir daí, as umidades divergem, tá? Preste muita atenção nessa questão aí, umidade base seca e base úmida.
A questão de eficiência da peneira em si, que nós estamos trabalhando também, que, como nós falamos, não é o primeiro peneiramento ideal, seria 100%, mas não é. Então, o que nós temos? A eficiência em recuperação em grossos é o material que está saindo na fração de grosso, vezes a fração de grossos, dividido pelo que está alimentando no material e a fração de grosso na alimentação, tá? Então, aqui volta aquela questão que nós comentamos. Se for um peneiramento ideal, aqui é 1%, é 1, né? Aqui é a fração que está entrando de material lá em grossos. Então, eu vou ter a eficiência máxima dele aqui. Mas não é ideal, então esse valor aqui é diferente de 1, tá? Já para os finos em si, que é o que está recuperando de material, nós temos a eficiência em finos, é o que entra, é o que sai na saída em finos, dividido pela alimentação, 1 menos a fração de grossos em finos, tá? Dividido por 1 menos a fração de grossos na alimentação. Com isso, eu vou ter a eficiência de material grossos, na fase grossa, e na fase fina, tá? Logicamente, como o sistema não é ideal, aqui vai ser diferente de 100% e aqui também vai ser diferente de 100%, tá? E aqui nós temos as peneiras em si, que nós já vimos também. Aqui nós temos a série de peneiras para fazer essa separação, tanto de material grosso como fino, o acumulado que vai gerando. Pode ser uma peneira ou pode ser N peneiras no processo de separação. Como se mede isso daí? Nós temos padronizado 3 tipos. A britânica em si, tá? A americana e a série Tyler também é americana. Então, normalmente se trabalha com esses 3 tipos, e mais a brasileira também, tá? As peneiras, normalmente não, sempre, elas trazem as 3 séries junto, tanto a BS como a Tyler, assim como a brasileira também, tá? Eles são diferentes, mas normalmente qual é utilizada é a série Tyler americana, tá? Esse é padrão. Embora lá vocês vão ver que tem a STM também, que são as normas brasileiras em si, mas é a mesma coisa, tá? Aqui tem uma questão do tempo de peneiramento. O tempo de peneiramento normalmente é 15 minutos, tá? Para fazer uma análise de retido. Mas dependendo do material, dependendo da velocidade do peneiramento em si. Como se padroniza isso? Através de testes, tá? Repetitibilidade e reprodutibilidade. Quem trabalha em laboratório é acostumado a fazer isso, repetitibilidade e reprodutibilidade, tá? A eficiência em si do peneiramento, quanto é essa eficiência? Aqui nós temos a fórmula, a eficiência qual que é? É o que sai em finos, vezes os grossos, dividido pelo que está alimentando ao quadrado, tá? Ou nós podemos utilizar essa equação aqui de eficiência, em função das frações de material, tá? Tanto essa como essa, a gente consegue chegar na eficiência global de peneiramento, tá? Para calcular agora a superfície de peneiramento, nós temos uma vazão que está entrando dentro dessa peneira, e nós temos uma superfície a ser calculada. 24, considerando que o turno de trabalho é 24 horas, vezes o que está alimentando nesse prazo de 24 horas, o C, que é a capacidade específica em toneladas por 24 horas em si. Quem fornece esse valor de C é o fabricante da peneira, tá? Reparem aqui que esse C, essa capacidade específica, é metro quadrado vezes milímetro, tá? Sendo que é tonelada por 24 horas, metro quadrado, milímetro. Metro quadrado é a área de peneiramento e milímetro é o diâmetro de corte, tá? Com isso, nós calcularemos a área de peneiramento, a área de peneira. Professor, mas eu não trabalho em 24 horas, eu trabalho só em 8 horas. Aqui vai mudar para 8 horas daí de peneiramento. Logicamente que esse S aqui vai aumentar, em função da vazão de peneiramento.
A análise granométrica, normalmente utilizado uma série de peneiras em si, a abertura dessa peneira depende do diâmetro de corte a qual nós estamos trabalhando, tá? Então, ou seja, poxa, eu vou separar na malha 10, por exemplo, então, o que é maior que a malha 10 fica, o que é menor da malha 10 passa na peneira, tá? Aqui nós já discutimos, que é a série mesh em si, né, da peneira, que é aberturas por metro por polegada linear. Então, eu meço uma polegada na peneira e quantas aberturas que tem dentro dessa polegada. Essa é o mesh em si, tá? As aberturas em si, se eu pegar 10 aberturas e eu tenho uma polegada de extensão da peneira, então eu pego 2,54 centímetros dividido por 10. Então, eu tenho quanto que é a abertura da peneira em si, tá? Se nós descontarmos o diâmetro dos fios, nós vamos ter puramente a abertura da peneira. Entendido? E aqui nós temos um gráfico de processo de peneiramento, tá? Onde que nós temos a curva de Gauss, que a gente já comentou, e o tamanho de partícula. Aqui eu chamo a atenção para vocês, na lista de exercício, que a maioria fez, eu acho que não viu até o final do meu vídeo lá que eu postei para vocês, tá? Aqui no eixo X, quem vai aqui é a abertura da peneira, tá? Mas se eu tenho, por exemplo, peneira de abertura 10, 14, 28, esse primeiro peneira aqui, essa primeira abertura aqui é a 28, então vai ser 28, vai ser a 14, e depois vai ser a 10. Então, logicamente, que o retido aqui é da parte de baixo da tabela. Então, aqui é da parte de baixo da tabela, aqui é a parte do meio, e aqui é a parte de cima da tabela. E aqui está a distribuição granulométrica em si do material. Essa área aqui que nós temos é a curva de Gauss e o range que nós temos de material naquela determinada faixa de tamanho de partícula, tá? Muito bem. Aqui nós temos os finos, certo? E aqui nós temos o material grosso, tá? Na análise granométrica, tá? Aqui nessa intersecção dos dois é que nós estamos chamando de diâmetro de corte. Então, poxa, eu quero fazer a separação nesse diâmetro aqui. Então, esse aqui é o diâmetro de corte. Então, é como se eu colocasse uma peneira aqui, e nessa peneira eu consigo separar os grossos para um lado e os finos do outro. Aqui que eu comentei com vocês, ó. Aqui eu tenho um peneiramento ideal. Aqui acaba os grossos, e daqui para cá, desculpa, aqui acaba os finos, e daqui para cá começa o material grosso. Então, aqui eu tenho o diâmetro de corte. Como o material não é totalmente homogêneo, essa curva aqui, ela acaba invadindo para cá, e essa curva aqui acaba invadindo a outra curva, tá? Por quê? Porque o peneiramento não é ideal, ele vai acabar tendo material fino e grosso, e nós temos o, o grosso em fino e fino em grosso, tá? Então, nós temos os dois materiais em si. Então, aqui eu vou ter o meu material fino, e aqui eu vou ter o meu material grosso em si, no peneiramento. Aí, nesse inteirinho aqui, nesse meio, nós temos aqui o diâmetro de corte da peneira em si, tá? Pessoal, dúvidas, por favor, deixe a dúvida aí no chat aí, que a gente já volta a conversar sobre essa questão aí, tá? Aqui nós temos as frações de acumulado em si do material, do peneiramento, tá? As frações em si, como se calcula, que nós já vimos lá na primeira etapa, né, as frações de finos, as frações de grossos, e a montagem das curvas em si, que nós vimos lá, acumulado de grossos e acumulado de finos, tá? Então, se tiverem dúvida, me consulte ou consulte o material que você já tem aí para representar as duas curvas, tanto de fino quanto de material grosso, tá? As séries, né, de peneira, as malhas, tá? Como eu falei para vocês,
Aqui, quando nós apresentamos em peneira, em tabela, perdão, nós sempre apresentamos ela da menor para maior. Quando nós vamos plotar, nós começamos da panela e nesse sentido aqui. Esse aqui é o sentido do eixo X, tá? Logicamente que nós utilizamos o quê? Nós utilizamos a abertura da peneira, tá? Então, veja só, a 200 vai ser próximo do zero do eixo X, tá? E vai seguindo, aumentando à medida que vai caminhando no eixo X, tá? Sempre sim. Eixo X da menor abertura para maior abertura, tá? E, logicamente, no eixo Y, as frações de retida acumulado do material. Tá? Aqui nós temos o processo de peneiramento, as frações, né, que são separadas em cada uma delas, e o XI. Quem é o XI? A massa retida na peneira, dividido pela massa total do material. Tá? Aqui as tabelas, né, que nós já vimos como preparar as tabelas em si. Tá? E aqui nós vamos entrar agora em tipos de peneira. Tá? Antes de entrar em tipo de peneira, eu tenho alguns questionamentos a fazer para vocês aqui, tá? O meu questionamento que eu tenho a fazer para vocês, antes de entrar propriamente em tipos de peneiras, em abertura de peneira em si, tá? Eu tenho alguns questionamentos para fazer para vocês. Primeiro questionamento, voltando à questão de umidade. Eu estou falando agora em umidade base seca, tá? Voltando em questão de umidade. Eu preciso produzir com 1% de umidade, tá? Desse produto, eu preciso tirar ele com 100 quilos, certo? 1% de umidade, 100 quilos, base seca, sem umidade. Aí eu pergunto para vocês, com quantos quilos nós entramos lá na peneira, na alimentação? Tá? Então, eu tenho um produto que está úmido e lá no final eu quero um produto seco. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Que aí entra numa questão que vocês são fera, em que entendem a questão de balanço de massa, tá? Que vocês já viram isso daí em várias outras disciplinas, a área de controle, a área de controle do balanço de massa, as vizinhanças, as influências, tá? Então, entramos agora em balanço de massa, tá? Vejam só, se eu tenho um produto que eu quero 100 quilos lá no final e ele está com 1% de umidade, na entrada eu tenho que entrar com esse material 100 quilos mais a quantidade de água que está dentro desse produto, ou seja, eu não entro com 100 quilos para fazer um peneiramento para tirar lá no futuro mais 100 quilos, somando, né, logicamente, os finos e os grossos. Eu tenho que entrar com 100 quilos mais alguma coisa. Por que eu estou chamando a atenção de vocês nisso daqui? Que o balanço de massa sempre ele começa do final do processo para o início, tá? Por quê? Então, vamos para um processo final, tá? Eu preciso de 100 quilos de material lá no futuro, e está com 1% de umidade. Então, lá no início do processo, eu tenho que descontar essa quantidade de água que eu vou tirar lá no final. Então, vai entrar com 100 quilos mais alguma coisa, tá? Então, é um primeiro ponto, fazendo balanço de massa. Agora, vamos adiante no balanço de massa. Retrocedendo, pós-peneira, tá? Ora, então, se eu tenho que fazer isso, no momento do peneiramento, não é 100%, então eu tenho que considerar o quê? Quanto de fração de material eu vou ter, ou a menos, ou a mais, nessa fração que eu quero tirar. Exemplo, se meu material de interesse é os finos, e ele tem umidade, eu tenho que descontar a umidade que eu já comentei com vocês. Mas também eu tenho que considerar o quanto eu vou perder de fino para fração de grossos, certo? É 15%. Então, opa, eu tenho que tirar a quantidade de água do material, mais 15% que eu vou perder no material grosso, que vai ficar retido na peneira.
tá? Então, ó, estou fazendo um balanço de massa. Voltando mais um passo anterior. No processo de peneiramento, eu tenho um processo de exaustão para tirar o pó excedente. E a exaustão tira 2% desse material, 1% desse material. Então, mais essa quantidade de 1% que eu tenho que jogar para perdas de processo, ou 0,5%, enfim. Aí eu botei mais uma etapa anterior. Aí é a entrada do processo de peneiramento. Então, com isso, eu calculo o quanto tem que sair de material, quanto que tem de entrada de material, em função sempre da saída, e nunca em relação à entrada, tá? Então, balanço de massa começa sempre do final para o início do processo, tá? Então, eu tenho perdas, desconto. Tem umidade, desconto. Tem processo de ciclonagem ou filtro humano, desconto que vai ser perdido ali. Eu tenho um retiro que vai ficar na peneira e que é rejeito. Também tem que descontar isso daí. Volto para a alimentação. Então, esse somatório que eu peguei do final do processo para o início do processo é minhas perdas, em geral, tá? Então, esse é o balanço de massa que vocês têm que fazer em processo de peneiramento. Sempre começa do final para o início, ou qualquer outro processo, não só de peneiramento, mas qualquer operação unitária que vocês forem fazer balanço de massa. Também balanço de energia, a mesma coisa. Eu vou fazer um balanço de energia. E as perdas de energia? E a redução de eficiência energética? Não tem matriz energética perfeita, tá? Então, você vai perder para o ambiente, vai perder pelo processo de queima incompleta do sistema. Então, logicamente, vocês têm que considerar tudo isso quando forem fazer um balanço de massa em processos unitários, tá bom? Gente, não estou vendo ninguém escrever dúvidas aqui, eu acho que está sendo, ou estão gostando muito, ou não estão entendendo nada que eu estou falando, tá? Então, assim, deixa o ok aí se está dentro daquilo que vocês esperam, ou não está dentro daquilo que vocês esperam, dá um toque aí, porque eu estou falando bastante, e eu falo bastante também quando estou dando aula, e às vezes é uma enxurrada de informação que não está sendo no tempo certo para vocês assimilarem isso. Então, assim, dê um toque para mim, que para mim está indo bom, eu estou tocando assim, tá? Mas falem aí que eu mudo a forma da gente conduzir aqui, tá? Indo adiante em si, em processos que nós estamos tratando, como que nós vamos fazer esse processo de peneiramento? É a pergunta. Tá? Como nós vamos peneirar? Professor, eu tenho um processo para fazer o peneiramento e eu não sei como fazê-lo. Qual peneira que eu utilizo? Primeiro, consulte alguém que já saiba isso. É a clássica, né? Se alguém não sabe disso, e você é o primeiro a estar fazendo isso, é um desafio muito grande. Então, procurem alguém que tenha peneira para fazer testes, tá? Por que isso? Porque nós temos um conjunto imenso de processos de peneiramento, tá? Nós podemos ter, primeiro, peneira fixa, tá? Ela vai estar imóvel no teu processo, tá? E simplesmente o produto vai passar por ela e vai ficar retido, tá? Dentro disso, ela pode ser também rotativa, então ela vai ficar girando o tempo todo, tá? Com tambores rotativos, por exemplo, e fazendo o processo de peneiramento, tá? Ela pode ser também uma agitação, então ela vai ficar o tempo todo agitando com um processo de eixo excêntrico, né? Ficar fazendo esse movimento, tanto na horizontal quanto na vertical, e ela faz um movimento giratório numa extremidade em si, para fazer o processo de peneiramento. Ela pode ser também vibratória, ela pode ser também eletromagnética, tá? Para fazer esse processo de agitação em si, ou ela pode ser um conjunto disso, tá? Então, esse é o processo em si de peneiramento.
Dentro disso, nós podemos dividir em dois grupos, tá? As mecânicas e vibratórias, tá? As mecânicas que são agitadas e as rotativas, e as vibratórias que são com vibradores, tá? Putz, mas qual delas eu vou escolher? Depende do processo, tá? Depende do produto, depende aonde que você vai aplicar. Depende da sensibilidade que você tem do produto em que partícula, tá? Depende da superfície da peneira em si. Depende da densidade do material, se for mais denso ou menos denso, vai exigir ou uma peneira vibratória ou uma rotativa, enfim. Dependendo do produto ou do processo, é o que você vai escolher, tá? Só recapitulando, vamos lá. Peneiras, mecânicas ou vibratórias? 2 pontos. Dentro das mecânicas, rotativas e agitadas. Dentro das vibratórias com agitador mecânica ou eletromagnética. Esses são os conjuntos que vocês têm de opção. Qual que vai utilizar? Depende do processo, tá? Vamos começar primeiro com as mecânicas, as fixas, tá? O que acontece nessas mecânicas? Uma única força atuante nela, a força da gravidade, tá? Então, ela fica estática e a força da gravidade vai forçar o material a passar através dessa peneira, sendo que o sólido vai ficar retido, tá? Ela pode ser colocada a 45 graus, 35 graus, 60 graus, dependendo o processo em si que você está fazendo. Aonde se aplica esse tempo, esse tipo de processo? Muito aplicado, por exemplo, em estação de tratamento de efluentes. Imagine lá uma indústria têxtil, tá? Ela tem um efluente que está sendo gerado, tem as fibrilas, algodão, que gera de subproduto lá no processo, está indo para fazer um tratamento físico-químico na estação de tratamento de água, tá? Então, logicamente, primeiro ponto, em vez de você colocar para fazer um processo de decantação que exige uma grande área, um tanque específico para isso, e uma vez que decantou dentro de um tanque, você precisa remover esse material, então o sólido grosseiro você já tira da primeira, já antes de entrar dentro dos tanques. Então, você faz essa remoção desse material, separação sólido-líquido. Então, você consegue remover pedaços de madeira, borrachas, fibrilas, enfim, todo esse material. Estação de tratamento de efluente sanitário nas cidades, muito utilizado. Nós sabemos que o pessoal joga de tudo um pouco dentro do efluente sanitário, né? Então, vai um material grosseiro, particulado, então pode ser utilizado uma peneira nesse sentido, para grandes vazões, tá? Pensamos assim, maioria em grandes vazões. Só que essas peneiras sempre elas vão estar em ângulo, justamente para fazer essa separação do material sólido da corrente líquida. Aqui nós temos um outro tipo muito clássico, e eu gosto desse tipo de peneira, assim, eu sempre acho fabuloso, tá? Que é utilizado muito em tratamento de efluente têxtil, tá? Então, o que tem essa daqui? Nós temos alimentação, nós temos o nusle, que é o bico, que faz essa aspersão do líquido na peneira em si, tem um diâmetro de corte, o líquido passa pela peneira, é removido e vai para o processo de tratamento, e o sólido fica retido e vai sendo removido ao longo do tempo. Esse material grosso que vem, sei lá, madeira, fibrila, dejetos, alguma coisa nesse sentido, vai ficando retido e o líquido vai passante, tá? Então, ela pode ser dessa forma ou pode ser nessa forma que está aqui, uma única peneira, tá? Peneiras móveis. Nesse caso aqui, são grelhas rotativas, então aqui já envolve uma movimentação mecânica nela, com o eixo em si, tá? Ela faz esse processo de separação, justamente para que o sólido fique retido e o líquido passe, assim como pode ser também dois sólidos, né? Por exemplo, eu quero fazer uma separação, aqui nesse caso aqui,
de britas, tá? Então, eu tenho uma brita grossa que vai ficar retida e o passante dessa brita para fazer um determinado processo. Então, pode ser um processo semelhante a esse. Então, ou pode ser, por exemplo, uma mineração, onde que vai ficar retido as partículas grandes, as menores passam, e as partículas grandes podem voltar para um processo de moagem, por exemplo, são as móveis, né? O outro tipo de peneira, que são as de tambores em si, né? Tambor rotativo, esse tambor está inclinado, tá? Para fazer a separação do sólido em si, ele vai removendo o sólido e vai rodando ao longo do tempo. Então, é muito utilizado em processos contínuos para fazer a separação sólido-líquido, onde que o sólido vai ficando retido na peneira e você vai retirando o material em si, tá? Essas peneiras rotativas, elas são comum normalmente com tambores, né? Elas são utilizadas. Para a construção civil é muito utilizado com o objetivo de separar os pedriscos em si e separar a parte líquida da parte sólida, tá? Ela opera normalmente aí com 5, 10 graus de inclinação para retirar esse sólido em si. A velocidade dela normalmente são velocidades baixas, tá? Para fazer essa separação, velocidade alta, logicamente, você vai jogar o material fora da. Quando eu falo em velocidade baixas, 4 até 15 rotações por minuto, ou seja, a cada minuto ela dá 15 rotações. Então, é bem baixa a velocidade dessas peneiras. Uma inclinação para fazer essa separação em si, tá? Muito utilizado em construção civil esse tipo de peneira. Tá? Aqui nós temos o que sempre a gente chama que é o crivo, né? Que é o diâmetro de corte da peneira, que vai ter o diâmetro de corte, aonde que material maior do que fica retido, menor do que passa, tá? É muito utilizado esse tipo de peneira aí, tá? Agora, as peneiras vibratórias em si, elas são normalmente com alta capacidade e alta eficiência também. Elas são muito utilizadas em materiais finos em si, tá? É, já ela não é aplicada nos materiais anteriores, porque que acontece aquilo que eu comentei com vocês anteriormente. Por exemplo, pedrisco começa a acumular dentro das aberturas, dentro do crivo, e começa a impossibilitar a passagem de material. Então, ocorre o trancamento dela e acaba fazendo uma superfície lisa, sem a abertura em si, tá? Elas normalmente trabalham aí com 1.200 até 7.000 RPMs, então é uma rotação alta, mas ela não trabalha em giro, né? Sempre ela trabalha na horizontal em si, tá? Quanto à inclinação desse tipo de pneu? Normalmente é de 15 até 20 graus de inclinação. 15 graus eu diria mais aproximado, tá? E qual é a vantagem dessa peneira aqui? Ela pode trabalhar com material úmido, então você entra com material com alta umidade, separa os sólidos, a umidade, a água acaba sendo passante e você tem um sólido com maior concentração em si, tá? A amplitude de material que pode trabalhar com ela é grande, tá? Em si, tá? Aqui nós temos outro tipo de peneira vibratória. Aqui eu chamo a atenção para vocês, vejam só. Aqui nós temos a alimentação, então aqui estaria o nosso ar, tá, de alimentação, tido, que é os grossos em quilogramas por hora, em quilogramas por vamos ter uma peneira, tirando,
e uma terceira peneira separando o material extremamente fino. Então, nós temos os grossos, os médios e os finos sendo separados no mesmo processo de peneiramento. Então, ela pode ser utilizada em concomitância com outras peneiras, uma sobre a outra, tá? Nós podemos considerar qualquer uma dessas frações como sendo um produto em si, tá? Aqui nós temos os crivos, que são formados por chapas metálicas, né, e perfuradas. Nessa perfuração, é o que nós chamamos de diâmetro de corte, tá? Que é a malha em si de abertura da peneira, tá? A peneira, tanto faz, ou você chama ela de crivo ou peneira, é a mesma coisa, tá? Então, nesse caso aqui, são para grandes vazões em si, e ela opera com rotação, a peneira em si, tá? Na faixa de 1.200 até 1.700, 3.000 RPMs em si, tá? Com relação ao cálculo da eficiência dessas peneiras, tá? Nós já tratamos anteriormente como se calcula, tá? Mas só reforçando, com relação à eficiência. A eficiência em si de peneiramento, ela está correlacionado com alguns fatores que são muito importantes no processo em si. Primeiro, e eu acho que é importante vocês tomarem nota disso daí, tá? A eficiência está ligada, primeiro, a velocidade de peneiramento, tá? Quando nós estamos falando em RPM, se eu colocar 3.000 RPM, o material começa a moer na peneira, ao quebrar ele, eu vou diminuir a eficiência do processo de peneiramento, tá? Então, ela está ligada a isso. Ela está ligada também ao poder. Anotem aí, gente, por favor, tá? Então, ela está ligada nesse primeiro momento que nós falamos. O segundo momento, a aderência do material à tela da peneira em si, ou seja, à medida que eu vou aderindo com o material, vou botar aqui nessa aqui, à medida que nós vamos aderindo o material na superfície da peneira, a gente acaba fechando as aberturas em si, e, consequentemente, vai diminuir a eficiência da peneira, tá? Então, o material fecha os poros, as aberturas da peneira, e diminui essa eficiência, então acaba tendo material retido, né, o fino fica retido na peneira em si, tá? Os fios da peneira, quando nós falamos em fio, aí já é a abertura das peneiras em si, eles podem se afastar dentro do processo de peneiramento em função de algum erro, ou próprio desgaste ou estresse do material da peneira em si, e ele acaba aumentando essa abertura, então eu vou interferir nessa eficiência da peneira armária. Se for metálica, pode ocorrer o desgaste da abertura da peneira, aumentando essa abertura de peneira, consequentemente eu vou ter material grosso dentro do fino. Quando nós falamos em aderência do material, nós vamos ter fino em grosso, tá? Quando nós falamos em excesso de velocidade da peneira, nós estamos falando duas possibilidades de excesso de velocidade. Primeiro, se a velocidade for tão excessiva que o material o fino acaba ficando junto com o grosso, tá? Ela acaba flutuando dentro da peneira. Se a velocidade for tão baixa que acaba não fazendo o processo de peneiramento, o fino também fica dentro dos grossos, tá? O excesso de velocidade acaba moendo pode acabar também moendo o material e passando os grossos no fino. Então, o excesso de velocidade pode ocorrer duas coisas: flutuar o material na peneira e os finos ficarem grossos, ou quebrar os grossos e passarem junto com os finos, tá? São as questões aí. Uma outra questão também é a coesão de partículas, tá? Notem aí também, coesão de partículas. O que ocorre na coesão de partículas? Então, eu tenho várias partículas finas e esse material tende a se aglutinar, tá? E essa coesão,
de várias partículas finas, acaba formando uma partícula grossa. Então, ela acaba sendo retida, mas não necessariamente que ela deveria estar ali, porque ocorreu aglutinamento do material em si, tá? Então, são formas aí, dicas que influenciam na eficiência do peneiramento. E o último item que eu coloco para vocês é a questão do inclinamento da peneira, tá? Por quê? Se eu deixar a peneira em base plana, eu vou ter uma diferencial na questão de peneiramento. Pode ocorrer de entupir a peneira e o líquido começar a passar sobre a peneira, tá? Se inclinar demais a peneira, acaba que o líquido sai junto com o material grosso, tá? Então, se eu inclinar demais, o líquido sai com material grosso. Se eu inclinar de menos, acaba que o material, a própria impermeabilização da peneira em si, e o líquido também sai junto com o material grosso, tá? Então, são as possibilidades que ocorrem no processo de peneiramento que diminui a eficiência do peneiramento em si, tá? Então, são as questões principais aí, irregularidade da malha, que eu comentei com vocês, carga excessiva de material também é um problema, vai diminuir a eficiência do peneiramento, tá? A questão de entupimento das aberturas da peneira também vai interferir no peneiramento em si, a área da peneira, eficiência de peneiramento. Tranquilo, gente? Tá indo bem? Tá indo no tempo? Então, aqui, reforçando, tá, essa questão de eficiência, tá, o produto considerado válido é um material retido na tela, nesse caso, a intenção é recuperar o máximo de material retido, né? Então, aqui, justamente isso aqui, o retido em si, ele pode ser o produto, mas ele pode ser o rejeito em si, tá? Já quando nós falamos em eficiência de recuperação do passante em si, aí nós estamos falando em si do material fino que passa pela peneira, que é removido, tá? O produto é considerado um material passante pela tela. Nesse caso, deseja recuperar o máximo possível de material existente, tá? Então, são algumas questões aí de eficiência de peneiramento, tá? Aqui nós temos uma equação de eficiência em si, onde que nós temos a massa do produto obtido no peneiramento em si, nós temos aqui a massa que está sendo alimentada no sistema em si, tá? A fração desejada de produto, nós temos aqui, e a fração desejada na alimentação, tá? Então, nós temos aqui o produto em si, a alimentação, a fração desejada de produto e a fração desejada na alimentação. Com isso, nós vamos ter um processo de eficiência de peneiramento global, tá? Então, logicamente, aqui nós estamos falando novamente em desejado, o perfeito, tá? Aqui nós temos, para finalizar, um exemplo disso daí, onde que tem 500 kg de material sendo alimentado, aqui está falando, por exemplo, que veio de um processo de moagem, de cevada, né? Ela apresenta 30% de fração desejada de material, que partículas menores que a abertura da peneira em si, né? Então, ela é o passante. Após o processo de peneiramento, verifica-se que o produto apresenta, então, é o retido em si, 70 quilos de uma quantidade de partícula desejada, de 140 quilos em geral. Então, nós tínhamos desejado 140, 170 e saiu 140. Ou seja, um delta de 30 quilos para menor, tá? Então, aqui vem a questão que eu falei para vocês de balanço de massa. Então, aqui é a alimentação, 500 quilos. Aqui o produto que nós temos, 170 quilos, que é o passante em si, mas o real que nós temos é 140 quilos. Com isso, nós vamos ter uma eficiência em si
de produto que nós queremos, tá? Para calcular a eficiência de produto desejado, 140 quilos que nós temos, vezes 100, dividido por 170, que é o desejado em si. Então, com isso, nós vamos ter uma eficiência de peneiramento de 82%. E esses 30 quilos foi o material que não passou na peneira, que deveria ter passado e que acabou ficando retido em função da eficiência de peneiramento calculado aqui. Nós temos que considerar duas questões. O que está passando aqui, que justamente é essa 140 dividido por 170, essa eficiência, mas aqui também tem uma eficiência a ser calculada em si, que deveria de ser 100% de material grosso e que não foi 100% de material grosso, foi diferente de 100%. Aí nós temos a eficiência global. É essa eficiência aqui, de 82%, multiplicado pela eficiência que nós temos aqui. Isso dá uma eficiência global de 84% de um processo de peneiramento. E esse exercício é muito interessante, porque daí cai na questão do balanço de massa que eu acabei de comentar com vocês ainda há pouco. Então, se nós formos fazer o balanço de massa, nós calculamos ele em função desse 140 desejado, e não dos 500 que está entrando aqui, tá? Então, ou seja, se nós colocarmos o balanço de massa daqui para cá, nós vamos chegar num ponto que aqui deveria ser 170, o que não reflete a realidade, porque na realidade nós só temos uma eficiência nessa corrente de 82%. Então, nós temos que pegar esse 140, que é esse 82%, nós vamos ter uma perda, entre aspas, para a corrente de grossos de 30 quilos, e logo nós dimensionamos a entrada do material. Então, o balanço de massa sempre vai passar daqui para cá. Se esse material fosse úmido, eu teria que descontar mais a umidade desse material aqui para chegar na eficiência total do quanto eu vou desejar de produto ao final, tá? Então, é muito interessante esse problema que reflete bem a questão que eu reforcei com vocês. Balanço de massa, sempre do final para o inicial, questão de umidade e a questão de entrada de produto num processo unitário, tá? Com isso, nós vamos partindo agora para o final da nossa aula em si. Espero que tenha ajudado vocês aí nas questões aí de processos de peneiramento. É fantástico, nós abordamos também a questão de simulação, tá? Deem uma olhada nessas questões que eu falei, Design of Experiment, deem uma olhada em conectividade, digitalização, acessibilidade, adaptabilidade e indústria 4.0. O que eu estou falando para vocês é com base no conceito alemão de indústria 4.0. Nós, engenheiros, temos que ser pioneiros nisso, temos a obrigação disso, tá? Não é opcional, tá? Trabalhar muito com a questão de controle de processos, ruídos de processos, e não de uma forma empírica, mas de uma forma realmente estruturada, com design of experiment e outras ferramentas que podem ser utilizadas, OFAT, simulações, Twin, e aí vai, tá? Essa é a nossa obrigação de evoluir junto com os processos em si. Não é só os meios de comunicação que estão evoluindo. Nesses últimos 30 dias, nós tivemos aula desde comunicação por WhatsApp, Zoom, Teams, Skype, enfim, Loom. Então, assim, processos é a mesma coisa, gente. Tem tudo isso para a gente evoluir. E fantástico que nós estamos aqui para isso, tá? É isso que nós temos para hoje. Estamos encerrando a aula. Agradeço a presença de todos.
Nos vemos na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos continuar com a parte de granulometria, de peneiramento.